Olá pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade ao estudo morfológico individual dos elementos dentais, a gente vai mudar de grupamento. Agora nós vamos para os caninos. Então, começando pelo canino superior, ele é o mais longo dos dentes, se a gente for pensar em coroa e raiz. A coroa dele tem o mesmo comprimento do central, pode se apresentar até um pouquinho maior por conta da ponta da cúspide. Face vestibular desse canino superior, do canino superior. Então ele possui uma coroa com um formato, um contorno pentagonal, diferente dos centrais, que tem um formato de trapézio, por conta da ponta da cúspide. Então, ao invés da gente ter aquela borda incisal plana, nós vamos ter uma ponta de cúspide na região da borda incisal. Essa ponta de cúspide, ela vai se estender, ela vai ter um volume pela vestibular e vai dar uma inclinação para essa face. Então, da mesial, do centro desse dente para mesial, eu vou ter uma inclinação. E do centro desse dente para distal, eu vou ter outra inclinação. Então, pelo fato da gente apresentar uma cúspide e por ele apresentar um formato pentagonal, eu vou ter arestas. Então, eu vou ter uma aresta que a gente chama de aresta longitudinal. Eu vou ter uma na mesial e uma na distal. A aresta longitudinal menor é a aresta longitudinal mesial. E a aresta longitudinal maior, mais comprida, mais longa, ela vai ser a aresta longitudinal distal. Os ângulos, com relação aos ângulos, o ângulo disto-incisal, ele é mais arredondado, mais puxado para o terço médio, sentido o terço cervical do meu dente, bem mais arredondado. Enquanto o ângulo mésio-incisal, ele é um ângulo que ele vai estar ali bem mais próximo, bem ali mais sentido incisal, meu sentido borda incisal, sentido terço incisal do meu dente, e ele vai se apresentar mais retilíneo, ou seja, com um ângulo um pouquinho mais agudo, sem tanto arredondamento. Então, possui uma elevação longitudinal em forma de crista, foi aquilo que eu falei para vocês. Ela vai lá na ponta da cúspide, né, e se evidencia ali pela vestibular, dando uma característica trilobular a esse dente. Então, pelo fato de a gente ter esse volume mais evidente no vestibular, a gente consegue evidenciar mais os lóbulos. Sua metade mesial é mais convexa, proeminente e projetada para vestibular. Ou seja, se eu for pensar no volume da vestibular, da metade do dente para mesial, ele é mais gordo, tá? E o ângulo, ele é um pouco mais agudo. E da metade do meio do meu dente para distal, esse dente ele é um pouco mais plano, apesar de ele apresentar o ângulo arredondado e puxado para o sentido terço médio. Palatina do canino superior, mesma silhueta da vestibular, ou seja, aquele formato pentagonal, só que mais estreita, principalmente no terço cervical. Por quê? Por conta das convergências que eu vou ter. Então, eu vou ter convergência para a cervical e convergência para a palatina. Cíngulo e cristas marginais são bem desenvolvidos, então é um dente bem bojudo, com os detalhes bem evidentes. E frequentemente o cíngulo se estende em direção à borda incisal, que é chamada de crista mediana. Isso pode estar presente, como pode não estar. Se estiver presente, essa crista vai dividir a fossa em mesial e distal. E também, como uma variação anatômica, a face palatina ela pode se apresentar lisa, sem presença de crista nenhuma ou de fossa. E as faces de contato? Então, são faces triangulares, ou seja, vão apresentar aquele mesmo formato de cunha, só que mais robustas quando comparado ao central, por conta da crista, né, daquela evidenciação da ponta da cúspide e da crista mediana. A face mesial é maior e mais plana quando comparada com a distal. Eu vou explicar para vocês isso no vídeo explicativo. Toda a face mesial ela é maior do que a face distal. Por quê? Porque ela está voltada para o plano sagital mediano. Então, para a gente ter uma harmonia no sorriso, a gente precisa ter a parte que aparece mais maior do que a parte que está mais distante, a parte que não aparece tanto. E aqui numa imagem, então, a gente consegue observar
aí, comparando as duas imagens, comparando a esquerda com a do meio, a gente consegue observar diferenças de comprimento desses dentes, né? E a gente consegue observar que a aresta longitudinal menor é a mesial, vai estar localizada na mesial, com o ângulo um pouco mais agudo, e a aresta longitudinal distal mais longa, mais voltada para o terço médio e bem mais arredondado o ângulo. Nessa imagem, eu tenho o canino superior e o canino inferior, e uma imagem que está sobrepondo ali os dois. A imagem da esquerda é o canino superior e a imagem do meio é o canino inferior. Então observem a diferença. Olhem como o canino superior ele é mais largo do que comprido e o canino inferior ele é mais comprido do que largo, então ele fica um dente mais estreito. Consigo observar também então o arredondamento do ângulo disto-incisal, como ele é mais abaulado ali aquela região, como a borda mesial ela é mais plana, mais retilínea, o ângulo é menos arredondado, então ele é um pouco mais agudo. E na imagem do meio a mesma coisa. Bordas, desculpa, arestas longitudinais menores e arestas longitudinais mais largas, ou seja, mesial e distal. Ângulo um pouco mais arredondado e mais gordinho, mais abaulado, distal. Ângulo um pouco mais agudo, mesial. E aí na terceira imagem a sobreposição dos dois, o inferior pontilhado e o superior contínuo, mostrando que então o inferior ele é mais comprido do que largo e o superior mais largo do que comprido, e também a gente consegue ver uma diferença ali de volume deles, né? Então o inferior bem menos volumoso, mais estreito, comparado com o superior, que então ele se apresenta mais largo. Canino inferior. Face vestibular. Então, canino inferior. Só pelo fato dele ser um dente inferior, ele já é um dente menor e com detalhes menos evidentes. Por ele ser mais estreito, a face vestibular dele é mais convexa, ou seja, ela é mais arredondada. Isso eu já havia mencionado para vocês no incisivo lateral superior. Pelo fato dele ser um dente mais estreito, ou seja, se a gente olhar ele por proximal, a cunha dele vai ser mais fechada, isso dá uma característica para a face vestibular de ser mais arredondadinha. E sem crista cérvico incisal tão marcada, ou seja, aquela crista que evidenciava os lóbulos do superior, no inferior ela não vai ser tão evidente. Borda mesial é mais alta que a distal, sendo que a distal é mais inclinada e curva, ou seja, lá na distal, como o ângulo é mais arredondado, mais voltado para o terço médio, ela vai se apresentar então mais inclinada e curva. Sua aresta longitudinal mesial é menor, como no canino superior, e menos inclinada que a distal. Então, o distal ele vai ser mais inclinado para o terço médio e bem mais arredondado. Face lingual. Não apresenta cíngulo e cristas marginais evidentes. Também não tem crista que una o cíngulo à ponta da cúspide. Na verdade, ele pode apresentar como uma variação anatômica, mas se a gente pensar na literatura, não há presença, tá? Então, são os detalhes bem menos evidentes. E as faces de contato? Mesmas características do superior, entre aspas. Então, essa cunha, o formato de cunha vai ser o mesmo, porém, essa cunha vai ser mais fechada e a linha cervical ou linha do colo ela vai ser mais sinuosa. E aqui a imagem dos caninos inferiores, mostrando que eles são mais compridos do que largos, ou seja, eles são mais estreitos, e bordas mesial comparada com a distal, então borda mesial mais retilínea, borda distal mais arredondada. Aresta longitudinal menor mesial e aresta longitudinal distal mais longa e mais arredondada. Então isso eu já consigo identificar que o dente da esquerda é o 41 e o dente da direita é o
Desculpa. Eu tô pensando no central aqui. O dente da direita, ele é o 43 e o dente da esquerda é o 33. Por quê? Por conta do ângulo. Ângulos e arestas longitudinais.